fala de tribos de índio, principalmente aqui no sul, a gente imagina que eles vivem assim, lá no meio do mato, da maneira que eles sempre viveram, de uma maneira mais primitiva. Só porque sim, a tecnologia chegou lá e surpreendeu eles. E eles usam, é claro, do jeito deles, mas eles usam. Então hoje a gente vai mostrar como algumas tribos indígenas estão vivendo hoje, em 2020. Nós vamos mostrar para vocês a evolução delas. Olá galera, meu nome é Amanda, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, que tá saindo vídeo todo dia aqui no canal. Ativa o sino da notificação para não perder nenhum deles. Se você também ainda não é inscrito no nosso canal secundário, já vai lá, já se inscreve, e também tá vindo muito conteúdo novo por aí. E o último recado é que as vagas do curso já acabaram, tá gente? A gente fala isso porque tem muita gente que vai lá perguntar pra gente no Instagram. A gente não tá conseguindo responder todo mundo, mas elas já fecharam, beleza? Então, gente, antes de mais nada, vamos esclarecer algumas coisas. Tem muitas pessoas que falam muito mal dos índios e tem pessoas que defendem os índios com unhas e dentes. Eu acredito que isso também seja por alguns fatos isolados, mas isso acontece muito. Mas a gente tem que entender que dentro das tribos tem pessoas boas e tem pessoas não tão boas assim. Como é aqui no nosso dia a dia. Dentro da igreja tem pessoas boas, tem pessoas não tão boas e é assim em todo lugar. Então, não vamos generalizar e a gente também não quer entrar aqui nesse quesito de discussão de quem apoia e quem não apoia os índios. Mas antes de falar exatamente da evolução dessas tribos e como elas estão hoje, a gente vai dar uma introdução pra gente entender, né, de onde é que elas vieram. Só pra gente relembrar aqui, os indígenas foram os primeiros povos que habitaram o Brasil. Na época, eram cerca de 5 milhões de pessoas que já moravam aqui no nosso território com as suas tribos indígenas. E segundo o censo de 2019, atualmente vivem no Brasil cerca de 896,9 mil indígenas. E esse número vem diminuindo muito, porque a gente sabe que a população do Brasil aumentou muito e a dos indígenas diminuiu, até porque muitos desses foram realmente morar na cidade, começaram a descobrir como é que era a realidade das outras pessoas e a comodidade faz com que muitos desses saíssem das suas tribos e fossem viver vidas como a gente vive. E esses 896,9 mil índios que ainda vivem aqui no Brasil, eles são separados em 305 etnias diferentes e eles falam 274 idiomas diferentes também. Então quer dizer o quê? Que eles são todos indígenas, mas eles são separados entre muitas tribos diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. A maior etnia hoje aqui no Brasil é a ticuna, com aproximadamente 46 mil pessoas. E eles habitam na região da Amazônia. A maioria, na realidade, vive no norte, 37% deles. E muitas dessas tribos são, de fato, muito isoladas, não têm contato realmente com o restante do mundo. Se tu ir lá e perguntar quem é a Xuxa, eles não vão saber. Se tu mostrar um aparelho de celular, eles não vão saber o que esse negocinho aqui pequeno faz. Só porque tem outras tribos que já estão se abrindo às novas tecnologias, do jeito deles, no limite deles, mas já estão se abrindo. Sabe, vivendo do nosso jeito, tendo as comodidades que a gente tem e realmente, cara, só pra vocês entenderem, tem tribo que tem até time de futebol. Mas um detalhe é que a tecnologia chegou nessas tribos e eles procuram usar ela de uma maneira não fútil, sabe? Não pra ver a vida das pessoas, mas sim como uma ferramenta pra ajudar eles no dia a dia. Mas vamos lá, vamos falar sobre a tecnologia em si, o que eles têm lá, o que eles usam. Coisas como celular, notebook, televisão, computador, até antena pra captar melhor o sinal pra televisão. Mas vamos falar melhor sobre isso. Tem tribos que não tem nem o sinal móvel do celular para te fazer ligações, quem dirá a internet. E isso acontece na maioria delas. Mas tem sim tribos que já conseguiram ter acesso à internet e o sinal lá é muito bom. E em algumas onde eles ainda não têm acesso propriamente à internet, não é motivo para eles não ter acesso a outros tipos de tecnologia, como os aparelhos eletrônicos. Então, a tecnologia vai chegando aos poucos. Geralmente, o celular dessas tribos onde eles ainda não têm internet, eles usam muito para ouvir música, que essas músicas já vêm baixadas no celular, né? E eles também usam para fazer muitas fotos e vídeos sobre o dia a dia deles, o que eles costumam fazer. E tem aí as tribos que já conquistaram a rede de internet. Mas tudo isso eles conquistaram por uma vontade deles, por uma reivindicação deles. Eles foram atrás do direito e aí conseguiram. Então foi de interesse deles ir atrás. Mas aí tu me pergunta, tá Amanda, por que os índios iam querer internet
sendo que eles vivem daquela maneira primitiva e é isso que eles gostam de defender, a cultura deles. Um dos principais motivos para eles terem ido atrás dessa internet é porque eles querem disseminar a cultura entre os povos. Eles querem mostrar para o mundo como eles vivem. E um outro ponto muito importante é que a internet se tornou para eles uma ferramenta para denunciar o desmatamento da Amazônia. Até porque é a casa deles. Então a internet tá fazendo com que tudo isso aconteça. Tem tribos que têm até mesmo uma base de computadores. Tem ali vários computadores onde os índios vão ali, entram no Facebook, nas redes sociais, postam realmente o que eles querem mostrar. É tipo como se fosse uma lan house, sabe? Dos indígenas. E como eu falei, tem muitas tribos e cada uma delas vive uma realidade no seu tempo. Para conseguir manter essa realidade, muitas tribos têm o quê? Geradores de energia, que são ligados durante a noite. E nessas tribos já tem casas construídas. E nessas casas tem placas de energia solar para captar a energia do sol. Tem tribos que a tecnologia que eles conhecem até hoje é apenas da televisão, onde eles têm até uma antena para captar melhor o sinal, mas aquilo para eles já é uma coisa fantástica, tu poder ver uma coisa que está sendo transmitida para o Brasil inteiro. Algumas tribos têm regras, onde eles só podem usar o celular, os notebooks, realmente a tecnologia para fins educativos. Outras tribos são mais livres, onde as crianças realmente podem ficar no celular o tempo que elas quiserem e até elas pararam de caçar, de correr pelado, de realmente fazer as coisas que elas faziam quando não tinha essa tecnologia. E ao invés disso, elas estão ali sentadas, jogando jogos no celular, jogando, sei lá, Free Fire. Às vezes tu tá jogando com isso, tu nem sabe. E é por esse motivo que também muitas tribos limitam o tempo que a criança vai poder usar todos esses recursos tecnológicos. Porque ela acaba perdendo a essência dela, a essência de caça, de rituais, de realmente fazer aquilo que é da cultura deles. Muitas crianças dessas tribos, onde é totalmente livre o uso da tecnologia, estão se perdendo. O fato é que os indígenas se dividem em várias tribos e em cada tribo dessa vive-se uma realidade. Cada uma delas tem uma regra e eles usam a tecnologia da maneira que eles acham que vai mais contribuir para o objetivo deles. Algumas estão introduzindo a tecnologia aos poucos, outras já estão realmente vivendo muito do que a gente vive e cada uma caminha no seu próprio tempo. Mas realmente o grande objetivo da maioria delas é realmente disseminar a cultura deles. O que foi o caso dessa tribo, que junto com outros não indígenas desenvolveram um jogo. Esse jogo é dividido em fases e em cada fase delas conta um pouco sobre a história dessa tribo. Então foi uma outra maneira que os índios encontraram e revolucionaram como uma forma de realmente mostrar a história deles. Apesar de eles não terem também videogames da hora do lançamento. Até porque, por exemplo, o PS5 tá lançando agora aqui. E para chegar nessas tribos vai muito tempo, cerca de, 10 anos. Então, eles estão vivendo muito da nossa tecnologia, mas eles estão, sim, bem atrasados ainda, porque até chegar lá leva-se um certo tempo. Uma outra coisa que vocês não queriam imaginar é que eles têm um time de futebol indígena, chamado de Gavião Kiikatej. É um time de Bom Jesus do Tocantins, que em 2014 conquistou algo memorável para todos os indígenas: disputar a divisão principal de um campeonato estadual. E disputar com grandes times, como por exemplo Paysandu, Remo, entre vários outros times realmente muito grandes. O time foi fundado em 2009 e o presidente dele é o Zeca Gavião. É realmente um time de raiz indígena. E hoje, em 2020, eles vão disputar na segunda divisão do Paraense. E bem lá no começo, ele era um time que era formado totalmente por indígenas, apenas índios. Mas hoje não mais. A estratégia desse ano deles para conseguir ganhar o campeonato é misturar indígenas e não indígenas para conseguir alcançar o objetivo deles. Pode pensar, o índio mora na aldeia, então ele não precisa de um carro para se locomover, né? Errado. Os índios vivem nas aldeias, mas eles ainda assim têm carros para se locomover, para ir de repente para a cidade, para outros lugares. E um detalhe, eles têm carrões para fazer isso. Eles gostam principalmente de caminhonetes. Então eles têm Hilux, S10, L200, modelos nesse estilo. Isso, tá? Apesar de muitos índios não ter registro, não ter uma documentação. Porque naquela época, o que nascia na aldeia não era registrado. Então muitos desses carros que eles têm hoje
São carros que muitas vezes foram roubados, não por eles, tá? Mas que chegaram para eles nessas condições. Carros que foram recuperados de leilões, de financeiras. Enfim, são carros que eles geralmente não pegam zero da concessionária, mas eles compram sem precisar de toda aquela burocracia. Ah, uma curiosidade que eu achei bem interessante, muito empreendedor dos índios. Algumas tribos cobram pedágio para quem passa pelas ruas deles, que eles consideram deles, mesmo que elas tenham sido asfaltadas pelo governo. E o valor do pedágio, a gente paga aqui em Santa Catarina R$ 2,70. Lá eles cobram uma média aí de R$100. Às vezes pode chegar a R$100 o pedágio. E assim, R$100 tá indo e depois você tem que voltar. Então tu vai ter que pagar 100 e depois mais 100. É pesado. R$100. R$100. E depois pra nós voltarmos? Tá, também pagar, até o outro lado. Quer dizer que eu pago 100 pra ir, depois 100 pra voltar? É assim. Na realidade, os indígenas estão o quê? Eles estão usufruindo de muitas coisas que a tecnologia, que o desenvolvimento industrial trouxe pra gente, muita comodidade, até porque hoje eles já andam de carro. Antigamente eles iam ter que pegar o quê? Uma carroça, um cavalo pra chegar onde eles precisam. Então, se eles têm essa tecnologia, essa novidade, né, disposta pra eles, eles usam. Mas são realmente pessoas que querem defender e trabalhar para que essas tribos não morram, porque se vocês foram pensar, esse número diminuiu muito. E é difícil, né? Com toda essa tecnologia, essa comodidade, tu viver de uma maneira mais primitiva. Enquanto tiver um indígena, vai haver a cultura, vai haver festa, vai haver dança, canto, espiritualidade e com certeza natureza. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo pra gente saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E é isso. Até a próxima. Tchau!